Vamos nessa. Ô, Simas, tem uma definição sua, né? Uma ponderação que você traz, que eu gostaria de te ouvir um pouco mais no desdobramento, que é: o Rio é uma encruzilhada entre querer ser francês, mas profundamente africano. O que você quer dizer com isso? O que você traz para a gente a respeito disso? Eu quero dizer com isso o seguinte: eu sou um carioca, na verdade, grande parte das coisas que eu escrevi se refere ao Rio de Janeiro, tanto no campo da literatura, da memória urbana, e alguns livros que aprofundam algumas questões mais vinculadas à história, como é o caso do Umbandas, Uma História do Brasil, Maracanã, quando a cidade era terreno. Eu acho que a gente precisa dissecar um mito que, a meu ver, é terrível para, inclusive, a cidade do Rio de Janeiro, que é o mito do carioquismo cordial, do carioquismo maneiro, do carioquismo afável, né? Do carioquismo como sinônimo consensual de um certo modo de ser. A cidade ela é inscrita em processos históricos profundamente violentos, profundamente violentos. A gente está falando de uma cidade fundada em guerra contra a natureza, uma cidade fundada em guerra de extermínio contra as suas populações originais, uma cidade que começa a crescer com consistência, do ponto de vista da lógica urbana, em cima do porto e do mercado de gente escravizada, uma cidade que vivencia a experiência terrível do Cais do Valongo. Isso está entranhado naquilo que o Rio tem de pior, mas, em contrapartida, é isso que está dando uma certa consistência àquilo que a cidade tem de melhor também. Por quê? Eu costumo dizer uma coisa que é muito simples. O Paul Gilroy dizia isso no campo teórico. Vou puxar aqui um conceito, mas eu acho que dá para falar tranquilamente, todo mundo vai entender. Toda diáspora é um fenômeno de dispersão de laço comunitário. Toda diáspora é um fenômeno de estraçalhamento de identidades, de despertencimento, de sequestro de histórias. Toda diáspora tem essa dimensão. Mas se toda diáspora dilacera sentidos comunitários de vida, toda cultura diaspórica reconstrói de forma inventiva aquilo que foi destroçado. Tanto que você não tem cultura de diáspora que não seja fundamentada numa ideia de reconstrução de sentido coletivo da vida. Quando você pensa na cultura do Rio de Janeiro, no que ela tem de mais substancial, o samba, o jongo, as capoeiras, a chamada macumba carioca, o omolocô, né? As rodas de pernada, os candomblés, sobretudo os candomblés de Congo, Angola, que tem uma consistência muito grande no Rio de Janeiro e tal. Tudo isso são experiências de reconstruções comunitárias de sentido de vida que foram dilaceradas pelo horror da diáspora, pelo horror da escravidão. Então, nós somos a cidade em que o pau de bater no corpo ele é transgredido em baqueta de bater no couro do tambor para inventar o mundo como roda de samba. E temos uma elite carioca que, ao longo de nossa história, delirou com Paris constantemente. E aí eu digo num livro sobre memória urbana, que eu escrevi já há um certo tempo, chamado Corpo Encantado das Ruas, que o Rio de Janeiro oficialmente é uma cidade fundada para expulsar franceses, que é o mito da fundação da cidade, a França Antártica, a guerra de Estácio de Sá contra os franceses, que envolveu Tupinambás, Terminóis, enfim. Isso é um outro papo. Mas eu digo que o Rio é uma cidade que foi fundada oficialmente para expulsar franceses, que, num certo momento, resolveu que precisava ser francesa para negar que é profundamente africana. E isso é uma neurose, no sentido que o Fanon dava a ideia de neurose, né, o Francis Fanon. Isso é uma neurose carioca, né? Então, dissecar o carioquismo, porque eu tenho horror desse troço, né? Horror. Você vai ler todos os meus livros, é uma tentativa de fazer uma autópsia do mito do carioquismo. Isso é importante porque te dá uma certa substância inscrita na história para entender o que nós temos de solução inventiva de vida e para entender o que nós temos de horror entranhado na nossa formação.
Então, é a grande ironia. Você vai pegar as reformas do Barata Ribeiro, do Pereira Passos, né? Aquela mania do francesismo, aquilo que Noel Rosa satiriza num samba chamado Não Tem Tradução. Essa gente hoje em dia que tem a mania de exibição não percebe que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro. Já passou do português. Então, essa frase está relacionada a esse tipo de coisa, né? Essa elite medonha que o Rio de Janeiro tem, que delira em Paris, né? E é uma maluquice, cara. Você vai estudar música carioca. Porra, eu na década de 30, fazendo pesquisa na hemeroteca da rádio, da Biblioteca Nacional, porque eu sou rato de hemeroteca, né? O rato de biblioteca hoje é um rato de hemeroteca. Pô, eu encontrei uma polêmica enorme na década de 30 por conta de uma música de carnaval que foi feita no ano da Copa de 38. Porque a música dizia, né, para concluir, acho que faz sentido para a tua pergunta, e com carnaval, Paris, Paris, teu Rio é o Rio Sena, Paris, Paris, tem loiras, também tem morenas, as tuas mulheres de olhos azuis, és a cidade luz, Paris, Paris, GTM, só que eu gosto muito mais do Leme. Rapaz, choveram cartas dizendo que é um absurdo, né? Dizer que o Leme é maior do que Paris, porque Paris é uma esquizofrenia absoluta que marca essa formação do Rio de Janeiro. Então, eu continuo assinando essa frase. Ela foi escrita há bastante tempo, mas eu continuo essa frase. O Rio de Janeiro é uma cidade fundada oficialmente para expulsar franceses, que um dia resolveu que precisava ser francesa para negar que é profundamente africana. Maravilhoso. Deixa eu pegar um gancho rapidamente nessa resposta do Simas, para ficar, acho que, de alguma forma conectado com esse mesmo assunto. Num trabalho que eu fiz junto ao professor Flávio Gomes, historiador, né, fui orientanda dele, junto historiador e botafoguense. Vale botafoguense orgulhoso, inclusive. Mangueirense também, mas ele é um time do Mangueirense, né? Porque ele fala que a Mangueira é aquela primeira escola chega na Zona Sul, então todo mundo é mangueirense. Eu que não sou do Rio de Janeiro, mas sou mangueirense há muito tempo, então é mais ou menos isso. Mas é justamente, eu acho que um pouco isso que eu queria te perguntar, Simas. O Rubem Confetti, ele fez um trabalho com o Rubem Confetti, e eu acompanhei esse trabalho, e o Rubem Confetti ele tem uma elaboração sobre o porquê, de alguma forma, em algum momento, a elite carioca ou a Zona Sul carioca foi para as escolas de samba, né? Por qual razão? E o Rubem Confetti, então, segundo ele diz, bom, o Rio de Janeiro não é mais império, o que sobrou para o Rio, não é mais império, melhor dizer, não é mais capital do Brasil, na verdade, né, no século XX, o que sobrou para o Rio de Janeiro? As escolas de samba. Então, a elite ou a Zona Sul carioca toma as escolas de samba para si como esse elemento para, de alguma forma, ter um certo protagonismo. Aqui uma interpretação minha dessa fala do Rubem Confetti, né? Porque o Rubem Confetti ele diz isso. Bom, não somos mais capital, o que temos? Temos as escolas de samba. Então, a elite vai para as escolas de samba e toma isso para si como esse, talvez, lugar de orgulho. Não sei se você concorda muito com isso, mas eu queria te ouvir a partir dessa elaboração mesmo do Rubem Confetti. Dalida, eu vou te dizer um negócio que é curioso. E bate com o que o seu Rubem dizia. Se você tira do Rio de Janeiro os elementos da cultura afro-carioca, sobretudo banto, não vai sobrar nada no Rio de Janeiro. Eu desafio vocês a me apontarem um elemento relevante da cultura do Rio de Janeiro que não tenha um fundamento africano, sobretudo banto. Se vocês apontarem, eu vou ficar muito espantado. Não tem. Não tem, pronto. E a Mangueira vai contar esse ano na feira, inclusive. Vai, eu estou lá com a Mangueira, super comovido, porque eles estão usando 3 livros meus, além de livros de outros grandes estudiosos aí. Vou até desfilar na Mangueira num carro lá no final da escola, que eles homenageiam as pessoas que, de certa maneira, escreveram e contribuíram para difundir o Rio Manto, enredo lindo. Mas é isso. Então, o que acontece?
Eu acho que não são só, evidentemente, as escolas de samba, mas entendo a ênfase que o grande Rubem Confetti estava dando. E você quer que eu te coloque um problema aqui? Eu vou colocar o problema, agora não vou resolver, não. Você, como historiadora, pode tentar se virar com ele. Enquanto as escolas de samba foram marcadamente negras em relação aos seus componentes, os enredos eram basicamente de uma certa história oficial branca. Quando as escolas começaram a empretecer os seus enredos, sobretudo a partir do marco do Quilombo dos Palmares do Pamplona em 60, os componentes foram embranquecendo. Então você imagina o que é isso para pensar os dilemas da nossa cultura. Escolas negras com temáticas brancas, escolas que vão embranquecendo com temáticas negras. Você pense nisso, né? Então eu tendo a concordar e ainda te digo o seguinte, o que talvez mais me incomode, porque de certa maneira eu não sou exatamente um estudioso de escola de samba de terreiro. Eu nasci numa circunstância que é ligada a isso. A minha avó era uma mãe de santo, eu cresci dentro de um terreiro de Xangô pernambucano, que acabou encruzilhado com as macumbas do Rio de Janeiro como de escola de samba. Então, você sabe o que mais me irrita? Eu sei que irritava muito o seu Rubem Confetti, porque inclusive, eu cheguei a conversar com ele sobre isso. Ney Lopes, Joel Rufino dos Santos falavam isso. É uma certa simpatia pitoresca. A simpatia pitoresca, às vezes, é pior do que você francamente dizer que acha aquilo uma cultura menor, sabia? Então, de certa forma, essa aproximação, ela tem a ver com isso. Eu acho que tem outros elementos, mas um dos elementos é esse. Agora, acho que esse é um processo que, curiosamente, nos últimos anos tem sido revertido, hein? Se você for nas entranhas de uma escola de samba hoje, curiosamente, eu vou colocar outra bomba relógio aqui. O carnaval que vem embranquecendo fundamentalmente no Rio de Janeiro hoje é o de rua. Então tem sobrado para o negro do Rio de Janeiro, que não é evangélico, voltar para as escolas de samba. Hein? Esse é um fenômeno que eu, que vivencio escola de samba, suas entranhas e tal, estou sempre aí em ensaio, na rua e tal, tenho verificado.